nesse último dia do mês de junho. O dia é regido por uma energia 8, então note, é o último dia, então essa onda vibracional teve 8 dias. Ontem foi um dia regido pela energia 7, hoje regido pela energia 8 e amanhã começa o mês de julho regido pela energia 7. Então olha, prestem atenção, 787. Esse fenômeno aconteceu no final do mês de abril para a entrada do mês de maio. Então o que acontece? Acabou o mês regido pelas energias 5 e 6 e começou o mês de maio regido pela energia 5. Então, muitas mudanças, quebrando toda uma estrutura, envolvendo famílias, né? E o que acontece? Relações familiares e afetivas, o que acontece? Nós tivemos aquele evento no Rio Grande do Sul. Pois hoje estamos no 7, 8 e 7. Certo? O 7 é uma energia espiritual de abertura de consciência, de despertar da consciência. O 8 é a vibração da verdade, do poder, da justiça, honestidade, dos valores morais. Então, esse 8 está atuando com intensidade porque estamos num ano regido pela energia 8. Então, nós tivemos o ano de 2023, que abriu a consciência de muita gente, que foi regido por uma energia 7, e agora o 8 trazendo a verdade. Então, veja bem, é a lei de causa e efeito, né? O 8 ele traz a lei de causa e efeito. Então, veja bem, as energias que estão vindo agora, 7 e 8, elas são muito mais de responsabilidade, muito mais sérias, não que as outras não sejam. Mas quando você chega no 7 e 8, já está meio que no bico do corvo, porque as situações elas vão até o 9. O 9 é finalização, então depois começa um novo ciclo. E o que acontece? Quando você chega no 7 e 8, é a hora de despertar e expor a verdade, é a hora que as coisas acontecem, é a hora que você começa a prestar atenção a quantas anda a sua vida, a quantas anda o seu movimento e o que você está fazendo com isso. Com relação a isso, se você está deixando a vida te levar, ou se você está dominando a sua vida, se você está procurando ser uma pessoa bacana, fazer a coisa certa, tomar consciência da sua responsabilidade aqui e fazer o que é certo em função do bem maior. Então, é importante prestar atenção, esse movimento 787. Poxa, não aconteceu nada. Pode não acontecer nada, eu não adivinho as coisas, certo? Eu não estou aqui para adivinhar as coisas. Eu trabalho com numerologia pitagórica, é matemática. Eu não adivinho, já falei que eu já chutei a minha bola de cristal quando eu nasci, tá? Eu não adivinho nada. Acontece que os números são frequências vibracionais. Nós temos um corpo eletromagnético que vibra em ondas eletromagnéticas. Temos um planeta que é eletromagnético, então veja, tudo funciona por ondas e essas ondas têm números, têm frequências vibracionais. O que eu estou querendo dizer aqui? Que vai acontecer alguma catástrofe? Não estou dizendo nada disso porque eu não adivinho, como acabei de dizer. Mas na sua vida, de forma individual, observe como está o movimento. Então, não é a hora de você ficar, eu tive 2 dias ruins. Não tive 2 dias ruins. Eu tive 2 dias de presta atenção, sob a minha responsabilidade, sob a responsabilidade do que eu estou fazendo aqui, com relação à minha vida, porque o 7 envolve o autoconhecimento e o 8, a sua verdade. Como você vive com relação a isso? Você vive sendo comandado pelos outros ou você domina a sua vida? Você vive em função do que os outros querem que você faça ou do que você sente que é o certo? Então, é esse movimento, a vida está te chamando para o despertar, para a sua verdade. A sua verdade está ligada a uma verdade maior, a uma verdade superior, que está ligada ao movimento coletivo, sim, onde as suas ações no lugar e na função que você ocupa são de total responsabilidade sua, e que o que você fizer vai afetar a vida do seu semelhante. Entende? Então, lei de causa e efeito entrando. Então, no lugar e na função que você ocupa, seja em que âmbito for,
Você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso. Quando você é omisso, quando você faz pensando só em você, ou quando você faz certo em função do bem maior, tudo isso está sendo visto. Então, isso repercute na sua vida depois, positivo ou negativamente. Então, é o momento de despertar individual, mesmo que aconteça algo coletivo. Esse coletivo, ele não está ligado ao seu movimento particular. Então, existe uma história de crescimento pessoal sua, e existe uma história que você veio viver aqui em função do bem maior. Então, quando existe um movimento coletivo, esse movimento coletivo ele está ligado a outras questões do passado. Agora, o que você vive aqui hoje é de responsabilidade sua, você pode fazer a diferença na sua vida. Então, o que eu sugiro hoje, se você tem um dia maravilhoso, porque é um dia 30, né, o 3 e o 0, 3, alegria, descontração, o 0, desafio. Desafio de viver a variedade, a diversidade, e também ligado o 3, ligado ao ego, ligado às aparências, né? E quando você junta 3 e 8, você tem aí o 8, ele gosta de poder, ele gosta de luxo, ele gosta de ostentar. O 3, ele gosta de gastar. Então, uma pessoa que tem 3 e 8, normalmente ela gosta das etiquetas mais caras, isso está tudo certo, se ela pode bancar, acabou o problema, né? Vai movimentando o comércio. Então, isso não quer dizer que vai para o lado negativo, não. Todas as polaridades têm positivo e negativo. Se eu sou uma pessoa que estou fazendo as coisas tudo bonitinho, tudo certinho, eu tenho merecimento, a lei de causa e efeito está aí. Então, hoje eu terei um dia maravilhoso, tranquilo, muito bem. Isso não me livra de ter, de repente, um problema familiar, porque estamos no mês regido por uma energia 6 que envolve relações familiares e afetivas, e que aconteça alguma coisa com alguém da minha família e eu sofra com isso, entende? Que eu sofra com isso, isso não impede. Uma coisa é você, a sua vida, separe, não misture. Outra coisa é o que acontece com o outro, seja quem for, e você sofre a dor porque estamos interligados, de alguma forma estamos interligados, percebe? Então, se você tem um dia bom, se você não tem um dia bom, qual a sugestão que eu digo para você nesse momento aqui, que ele está entrando, estamos fazendo a transição para o mês de julho, amanhã faremos uma live às 19 horas e 5 minutos, transição para o mês de julho, que é um mês de despertar mesmo, tá? E o que eu sugiro? Oração, fica quietinho ali, curte, deixa o radarzinho funcionando, sem julgamentos, deixa os seus sentidos aflorarem. Se você tem um dia maravilhoso, você mereceu parabéns. Se você tem um dia tenso, está muito introspectivo, não leve isso para o lado negativo, olhe sempre o lado positivo da situação, tá? E aproveite a frequência vibracional, porque ela vem sempre para ajudar, nunca para prejudicar. É importante que você olhe como está o teu contexto de vida para saber em que nível está a sua evolução, tá bom?